Olá, estamos entrando no ar com mais um ProEd TV. Pode chegar mais que o programa de hoje está muito bom. No último dia 2 foi feriado conhecido como Dia de Finados. E nós do ProEd TV vamos aproveitar o assunto para falarmos sobre morte. É realmente o fim? Será que quando o nosso corpo falece, acaba por aí? Falando de vida, será que aproveitamos ela da melhor forma? Isso e muito mais. No quadro Esporte, um bate-papo com o skatista Vitor Lemos. Fique por dentro, clipe musical e muito mais. Fique com a gente que o ProEd TV só está começando. A morte é uma realidade para todos, mas nem sempre paramos para pensar de como estamos vivendo e se estamos de fato aproveitando para fazer a vontade de Deus. Você vai poder acompanhar na matéria principal de hoje. No dia 18 de novembro de 2012, momentos de tensão. Preocupação. Os jornais informavam. Susto ontem em Cabo Frio, um guarda-vidas foi atingido por uma lancha enquanto trabalhava na Praia do Forte. Uma parte do braço da vítima foi cortada pela hélice da embarcação. Eduardo Moreno Macedo Guimarães, de 32 anos, é bombeiro guarda-vida. Estava a trabalho quando o acidente aconteceu. Ele foi levado para o hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, e passou por uma cirurgia para reconstituir o braço atingido pela hélice da lancha. O hospital não informou se a cirurgia correu bem. A internet divulgou. Em rede nacional, chegavam as notícias. Um salva-vidas foi atropelado por uma lancha na Praia do Forte, em Cabo Frio, no Rio. Ele retirava uma boia do mar quando foi atingido pela hélice. O salva-vidas perdeu o braço. Os que presenciaram toda a história contam. Eu sou médico do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui o primeiro médico a atender o Moreno no momento em que ele sofreu o socorro. A gente sempre espera salvar alguém, mas nunca espera atender quem está junto com a gente. Então foi um momento muito, muito delicado para todos nós, ver o Moreno naquela situação onde ele estava, onde nós tínhamos certeza que ele perderia o braço completamente. Assim que saímos da água, eu vi a situação, o braço do Moreno. No meu coração bateu um sentimento de que o Moreno perdeu o braço e toda a sua carreira tinha se perdido. A gente estava na praia, eu e meu marido, e ficamos sabendo e corremos até lá para ver. Para uma mãe é muito difícil você ver uma situação dessa, o seu filho nessa situação. Mais tarde eu pude ver na internet a gravidade, como estava o braço dele, qual era a condição, a que ponto chegou. Foi terrível para mim como mãe olhar uma situação daquela. Então buscamos o Senhor, pois sabíamos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Deus entrou com a providência e enviou o socorro. E no decorrer do tempo, toda a ação de Deus que a gente pôde ver, a ação do Senhor, o mover do Senhor, trazendo pessoas certas, pessoas como médico, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, para dar todo o apoio que o Moreno precisava. Logo em seguida chegaram os bombeiros para dar os primeiros socorros. Logo depois o Moreno foi removido por um helicóptero do bombeiro. E ver o quanto a mão do Senhor foi sobre nós em todo o tempo. Pequenos detalhes como a transferência para o Hospital do Into, como a rapidez do Moreno saindo do acidente e indo para Saracuruna. Quando ele saiu da mesa de operação e eu pude olhar
A gente nem sabia se o braço ia estar ali ou não. E eu pude ver uma marca na nuca dele, marca de hélice. E eu falei, meu Deus, ele poderia ter morrido nesse momento, né? Mas em todo o tempo, desde o momento que ele abriu os olhos no hospital, eu estava lá, eu e a esposa dele, mais uns irmãos, eu pude ver como ele estava forte, como ele estava firme e como ele servia e serve até hoje de exemplo para nós. E mais uma vez, Deus foi fiel. Quero dizer que estou bem, que apesar do braço, mas o acidente não tocou minha fé, não tocou meu louvor, minha adoração a Deus. E em breve eu estarei de volta aí, todos nós, e a alegria continua, estou bem, né? E vai dar tudo certo. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Força e poder que confundiram o parecer de várias equipes médicas. Força e poder que voltaram a unir tendões e músculos. Força e poder que trouxeram vida e vida em abundância. Mas hoje eu tive a alegria de reencontrar ele e ver que por um verdadeiro milagre ele está se recuperando muito bem. E nós temos muita fé que ele vai ainda retornar às suas atividades e ser feliz pro resto da vida, que é o que nós esperamos. E em todo tempo a gente pode ver a ação do Senhor e o mover do Senhor na vida do Moreno. Então a gente crê que toda a situação que ocorreu com o Moreno, o Senhor sempre esteve presente. E hoje ver o Moreno retornando às suas atividades, voltando a fazer seu surf, jogar uma capoeira, fazer alguns socorros na praia, como ele já relatou, então a gente vê que o Senhor foi com o Moreno. Mas agindo Deus, quem impedirá? Eu creio que tudo isso que aconteceu na vida do Moreno foi para glorificar o nome do Altíssimo Senhor nosso Deus. Para nós da família, o sentimento é de gratidão, gratidão a Deus, por ter salvo a vida do nosso filho, por ter transformado ele num homem melhor, por ter nos transformado em pessoas melhores. Porque hoje as pessoas que estão em volta dele, as pessoas que participam da situação, a gente sabe que isso ganhou âmbito nacional e as pessoas se sentem motivadas, né, a acreditar em Deus, a confiar, a ver como Deus é maravilhoso, como Ele atinge as pessoas, mas não apenas fisicamente, Ele atingiu de um modo tremendo, de uma maneira espiritual. Hoje nós podemos estar aqui nessa noite para poder celebrar a vida e também destacar assim, a fé, que nós guardamos a nossa fé, não deixamos de crer em nenhum momento que o Senhor ele foi conosco em todo o tempo, Ele proveu sobre as nossas vidas em todo o tempo, apesar do choro, dos momentos de dor, de tensão que vivemos ali, mas destacar a fidelidade de Deus e a fé que nós guardamos no Senhor. Graças te damos, Senhor, pois não há outro como tu. Queremos declarar em alto e bom som, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que foi a mão do Senhor que fez tudo isto. Bom, eu sofri um acidente onde eu quase perdi a minha vida. E essa foi uma experiência horrível, porque eu sofri muito durante esse tempo e a minha vida foi parada. De repente eu estava trabalhando, cheio de saúde, vivendo a minha vida, e eu me vi numa situação que eu não esperava e mudou totalmente a minha rotina, a minha forma de pensar, a forma que eu enxergava a vida. É uma situação que foi horrível para mim, né? Não só para mim, como para minha família também. Essa experiência me fez valorizar muito mais a vida. Mudou a minha ótica em vários aspectos do meu dia a dia, questões como relacionamentos, valorizei muito mais relacionamentos, coisas simples da vida, né, que outrora eu achava que eram coisas simples, mas hoje eu vejo de uma forma diferente. Então essa experiência, ela assim mudou totalmente a minha forma de ver muitas coisas da vida. Até engraçado que depois que eu me recuperei, depois que eu voltei, né, às minhas atividades, me veio assim um desejo de querer voar,
viver a vida de uma forma mais intensa. Né? Eu quis voar, quis pular de paraquedas, quis fazer coisas que eu não tinha feito antes. Mas assim, com certeza, essa experiência me fez valorizar a vida, valorizar trabalho, amizade, relacionamento, família, a minha vida com Deus, uma série de coisas foi mexida dentro de mim e hoje eu encaro de uma forma diferente. Com certeza a gente tira algumas lições. Depois de tudo isso que aconteceu comigo, eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu vi é que a gente não tem controle, né, da nossa vida. A gente programa o dia do amanhã, o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir. Por exemplo, eu estava trabalhando, eu sou bombeiro, sou guarda-vida, eu estava ali cheio de saúde, salvando a população, e de repente eu me vi vitimado de um acidente, me vi numa condição contrária àquilo que eu faço, ou seja, eu trabalho salvando vidas e estava numa situação que eu precisava ser salvo, porque a minha vida estava em risco. Então isso mostra que a gente não tem controle da nossa vida. Eu, por ser bombeiro, eu vejo muita coisa, né? Trabalho com a vida e com a morte. Fatalmente já tive situações onde vi pessoas morrendo, né? E isso já trazia para mim um peso de ver que a vida, nós somos frágeis, né? E quando eu me vi na condição de vítima, com certeza eu tirei essa lição, que a gente não tem o domínio, né? A gente pode juntar dinheiro, a gente pode trabalhar, investir em diversas áreas, diversas situações, achando que o nosso futuro, o nosso amanhã está seguro, mas como um ladrão que aparece sem avisar, eu vivi numa situação que eu poderia estar morto. E assim, é interessante também que, por mais que eu estava naquela situação ali onde eu quase morri, eu senti também muita paz, porque na hora eu fiz uma oração, eu falei, Espírito Santo, fica comigo, me ajuda nessa hora. E eu sabia que Deus estava ali comigo, eu sabia que se eu morresse ali naquela hora, eu ia estar na glória com o Senhor. Então isso assim, a minha fé, ela foi avivada, foi qualificada, foi provada, né, a minha fé com fogo ali, pelaquela situação que eu passei. Então, assim, as principais lições que eu tiro disso é a importância de um relacionamento com Deus, de uma vida com Deus, porque muitas vezes a gente olha para essa terra aqui, olha para o dia a dia e se apega às coisas aqui, mas a morte, ela pode vir de uma hora para outra, num acidente, numa enfermidade. E também essa questão que a nossa vida, nós somos muito frágeis, que a gente não é autossuficiente, que a gente não tem o controle, né, da nossa própria vida. Bom, a morte para mim ela não é o fim. Se o meu corpo tivesse morrido ali naquela hora, eu sei que o meu espírito, ele vai para o Senhor, eu vou viver com o Senhor. Então a minha esperança, ela está nisso. Eu vejo que muitas pessoas, ela tem medo da morte, temem a morte, porque eu entendo que nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver na eternidade com o Senhor. Então a minha esperança ela está nisso, eu creio nisso. Eu sei que se o meu corpo morresse ali, eu ia estar na glória com o Senhor. Eu vou viver na glória com o Senhor. Então eu não tenho uma morte, eu sei que a morte ela não é o fim, a morte do corpo físico. Mas é o fim, uma morte espiritual, onde se você não viver uma vida com Deus, aí sim, né, seria o fim para mim. Eu acho que uma pessoa que vive sem propósito, ela é como um barco sem leme, onde os ventos sopram e a levam para qualquer lugar. É como um morto, porque a pessoa ela não tem um alvo, ela não tem um objetivo. E ainda mais nobre é o objetivo, o alvo, o propósito de viver uma vida com Deus. Então eu entendo que uma pessoa que não tem propósito na sua vida, ela é como um morto. Bom, o principal propósito da minha vida é alcançar os planos de Deus para mim, é viver os sonhos de Deus para minha vida, é cumprir o desejo de Deus. Esse é o maior propósito para mim. Antes de ter um encontro com Jesus, eu tinha vários propósitos na minha vida, eu tinha vários sonhos,
sonhava em surfar, sonhava em viver uma vida desregrada, uma vida radical. Mas depois que eu encontrei Jesus, eu tive os meus planos, os meus sonhos norteados, né, apontando para a vontade de Deus. Então, o real propósito da minha vida é viver uma vida com Deus, é viver perto de Deus. É assim que eu entendo que a minha vida faz sentido, cumprindo os desejos de Deus para mim. Vamos ver o que as pessoas na rua pensam sobre o assunto de hoje no quadro Enquete. Semana passada foi dia de finados, muita gente foi no cemitério fazer suas homenagens, mas fica uma pergunta, será que a vida realmente termina quando a morte física? Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que não acaba. A gente tem a vida eterna. A gente só precisa saber se essa vida eterna vai ser no céu ou no inferno, né? A palavra de Deus diz que a gente tem a opção de escolha. Deus mandou Jesus para que a gente tivesse a oportunidade de ter essa vida eterna com Ele no céu. Mas nem todo mundo faz essa opção, né? A opção é nossa. Existe uma vida eterna, né? Acredito que existe, né? Acho que isso aí depende do coração de cada um e da religião de cada um. Eu acho que não. Não sei. Agora, o que é pior para a senhora? É morrer ou viver como se estivesse morto? Eu acho que é viver como se estivesse morto. E como que é viver bem? O que é viver bem para a senhora e o que é viver mal? Eu acho que é você procurar a sua felicidade. Desde o momento que você está feliz, você está bem com a sua vida. E o mal? O mal é aquele que faz o mal às pessoas. Porque se você está na face da terra, depende de você só. Não depende de ninguém. O que o senhor acha que é viver bem? Viver bem é ter Jesus, né? Ter saúde, né? Viver bem em paz com todas as pessoas, né? Uma vida com conquista, né? Com luta, que não adianta nada você ter uma vida sem correr atrás do que você quer, almeja, sem almejar nada. Acho que uma vida é você almejar alguma coisa e correr atrás até você conquistar. No quadro Esporte, uma entrevista com o skatista Vitor Lemos. Roda o VT. Comecei a partir dos meus 11 anos e comecei por influência do meu pai. Ele andava, daí ele começou a me influenciar a andar, ele comprou um skate pra mim, aí eu comecei a andar a partir disso. Fui andando, ele foi me ensinando as manobras que ele é professor de skate, ele dava de skate, aí eu fui aprendendo. Eu participei de muitos campeonatos, participei do estadual, do macaense. O último que eu participei foi na Insane, que foi um best trick, uma brincadeira que o Alexander Marcel fez, treinando da Insane na casa dele. Que aí a gente foi mandando manobra que ele gostava que a gente mandava, ele ia dando premiação, que se chama best trick. O campeonato mais importante que eu participei foi o estadual, que foi no estado do Rio de Janeiro todo, foi em 2014, se eu não me engano, que começou, por exemplo, foi em Cabo Frio, foi no Rio de Janeiro, foi em Angra dos Reis, foi no estado do Rio todo. E no ranking final eu fiquei em primeiro lugar no estadual e fiquei em primeiro lugar no Macaense, que o estadual foi entre o Rio de Janeiro todo e o Macaense foi em várias etapas em Macaé. O estadual foi as etapas no Rio de Janeiro. Unconditional love, I swear I sell it all for this. Trying to keep it together, forget my awkwardness. But off the skate pra mim representa, pra mim, no skate eu construí família, por exemplo, irmãos, amigos. Através do skate eu consegui muita coisa. E foi através do skate também que, muita coisa aconteceu. Ganhei apoio, ganhei roupas, várias coisas. O skate é muito bom. Skate, qualquer esporte na verdade não combina com droga, porque às vezes até estraga a imagem da pessoa, que nem o skate, as pessoas olham para o skatista e falam marginal, porque muitos skatistas não dão exemplo, às vezes fuma na frente de crianças, só que nem todos os skatistas são marginais. Eu tento mostrar isso, que nem todos os skatistas são marginais, porque muitos skatistas aí importantes,
Muitos skatistas aí que conseguiram muita coisa na vida e nunca se drogaram, nunca fizeram nada. Pô, skate combina, skate é com Cristo, entendeu? Eu ando de skate, sou discípulo de Jesus. Eu dou meu exemplo aqui, na pista de skate, não só aqui, mas como em muitos lugares. Porque até em qualquer esporte, droga não combina. Droga é droga, droga só vai estragar a vida da pessoa. Droga não combina com esporte. Eu fiz uma matéria pro Ru que vai passar no programa Skate Park, toda terça, 9h15 da noite. Que o Ivan Freitas, ele pegou e me mandou uma mensagem, que é o cara que filma pra o Ru. Ele me mandou uma mensagem falando que queria gravar com os skatistas locais aqui de Cabo Frio. Aí gravou eu, gravou o Miquel de Paula, gravou o Humberto Pérez e o Vitor Sodré, que é skatista do Rio, e o Humberto Pérez é skatista de Rio das Ostras. O Miquel de Paula e eu somos skatistas daqui de Cabo Frio. Aí ele vai em todos os skate park. Aí ele veio aqui em Cabo Frio, ele já foi em Madureira, ele vai em todos os skate park do Rio de Janeiro todo, do estado todo do Rio de Janeiro. Pô, skate com Jesus é a melhor coisa, cara. A gente antes andava de skate, pô, sei lá, era estranho. Eu sempre fui do meio evangélico, só que depois que eu comecei a viver Jesus de verdade, pô, foi uma coisa muito boa. Tudo que eu comecei a fazer na minha vida, não só no skate, se tornou muito mais fácil. Andar de skate, eu ando de skate mais feliz, ando de skate leve, é uma coisa muito boa. O Espírito Santo a gente se torna outra pessoa. Right path and the right math is you plus nothing's everything, you my everything, saying you ain't gotta question my allegiance, cause the way you love me I could never leave. Pô, meus planos pro futuro eu quero virar profissional no skate, quero também ganhar muitas vidas ainda pra Jesus, quero mostrar que o skate com Cristo sempre dá certo e com drogas não. E skate com droga não combina, mas com Cristo combina. All I ever needed, you're all I ever needed. All I needed you. How did I fall in this? No condition that get a mention. Faremos um rápido comercial, mas já voltamos em seguida. Não saia daí. A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. WL Contabilidade, há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 26233049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. No Informe da Cidade chega a Cabo Frio a leitura itinerante. Acompanhe agora a matéria. No Informe da Cidade dessa semana, o ProEd TV está no Largo Santo Antônio, aqui em Cabo Frio, que está recebendo o projeto Mais Leitura, Ler é Mais Barato. Uma iniciativa da imprensa oficial com o governo do estado, e a gente veio aqui conferir todas as informações, o que a população está achando dessa iniciativa e também tudo que você precisa saber para vir aqui e se inteirar mais e qualificar a sua leitura. O projeto Mais Leitura Itinerante leva cultura e educação para a população, contribuindo para o estímulo da leitura. O Mais Leitura conta com a parceria de renomadas editoras brasileiras e estrangeiras e já atendeu quase 500 mil de cidadãos pelo estado do Rio de Janeiro. Aqui é uma iniciativa da imprensa oficial com o governo do estado e o objetivo é dar acesso à leitura para todas as pessoas.
Até acho que não tem muita condição de comprar, né? Porque o livro é bem caro. São livros novos a preços populares e eles custam de R$2 a R$4. E a expectativa de público, vocês têm uma estimativa de quantos livros pretendem vender em Cabo Frio? E o projeto já está desde a semana passada. Está suprindo as expectativas? Ah, com certeza. Aqui é uma região que vende bem e a gente aqui vende em média 800 a 1.000 livros por dia. Aqui em Cabo Frio, vende bastante. Então está suprindo muito bem. E assim, as crianças estão vindo, os pais estão trazendo, né? Que aqui não está vindo muita escola. Até faço um convite, se as escolas quiserem vir, trazer as turmas, fiquem à vontade, até sexta-feira. Esta é uma excelente oportunidade para estimular a leitura, principalmente para as crianças, e os pais abraçaram a ideia. O exemplo tem que começar de casa, né? Então a gente já veio hoje de manhã, ele já escolheu as coleçõezinhas dele e estamos voltando agora para comprar mais livrinhos. É sempre importante, eu acho que depende dos pais esse incentivo, que as crianças não vão vir sozinhas. Então os pais têm que trazer seus filhos. E podendo participar de um projeto, comprar livros a R$2, melhor ainda, né? Na crise ajuda bastante. Eu acho importante. E até estimula a leitura, né? Um projeto desse na praça é uma coisa muito legal, muito interessante. Eu acho que todos os pais deveriam trazer os filhos aqui para estar participando desse projeto. O interesse é geral e pelos mais variados tipos de assunto. Eu acho legal, eu gosto de história e quadrinho. O interesse é variado, tanto a parte de religiões, para a gente conhecer, né, os outros tipos. Eu gostei muito desse livro aqui pelo fato de praticar o esporte, né, do surf, e me interessou, nunca tinha visto esse livro. E vários outros que são bem interessantes. Aí a gente vai escolhendo e vê o que melhor, né, encaixa para a vida aí. A gente fica até dia 11 e os horários são de segunda a quinta, de 9 às 18 horas e sexta-feira até às 16 horas. Chega mais que o Ecotoque hoje está para lá de especial. E aí, rapaziada, estamos aqui para mais um programa Ecotoque. Hoje eu estou aqui na Fundação de Meio Ambiente Arraial do Cabo, né? Estou com o Max Prates, que é o coordenador dos projetos aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre reciclagem de lixo, né? Existe um projeto aqui em Arraial do Cabo, um projeto que já é antigo, mas está sendo retomado, que é uma usina de coleta e reciclagem de lixo. Max, fala um pouquinho para a gente acerca desse projeto. Pois não. Esse projeto, na verdade, ele veio resgatar a usina de reciclagem, né, que foi uma referência em Arraial do Cabo na década de 90. Essa usina, infelizmente, ela caiu em desuso, ela se tornou obsoleta, pouco operacional. E quando nós assumimos a Fundação de Meio Ambiente em 2009, né, na atual gestão, nós submetemos um projeto a concurso público através de uma portaria da Funasa. Esse projeto ele foi escolhido entre 3 projetos no Brasil, ou seja, só 3 projetos foram aprovados e o nosso foi o único no estado do Rio de Janeiro. Projeto esse que tem como objetivo a reconstrução do centro de reciclagem. Então, em breves linhas, ele objetiva a construção de um centro de triagem, compostagem e enfardamento na região onde funcionava a antiga usina de Arraial do Cabo. Porque a gente consegue enxergar a importância ambiental de você coletar, separar e reciclar o lixo. Mas eu entendo também que deve haver uma interação entre a questão ambiental e a questão social, aonde a usina ela vai, de alguma maneira, atacar a questão social. Eu diria que de uma maneira fundamental, fulcral. Porque a gente tem, ali na região da usina, nós temos aproximadamente 48 catadores que trabalham lá. E só para vocês terem uma ideia, quando a usina ela começou, digamos assim, a funcionar, os catadores eles tinham uma renda média de em torno de R$500. Né? E hoje, depois do centro já concluído, com todas as reformas que foram sendo feitas, né? Com a construção das estações de compostagem,
né, de enfardamento, né? Enfim, a melhoria das condições de trabalho deles, a gente conseguiu melhorar e muito, né? Quer dizer, não nós ajudamos, né, a melhorar a rentabilidade deles, né? Hoje eles têm uma renda média de mais de R$1.000, quer dizer, praticamente mais do que dobrou essa renda. Sem contar a melhoria das condições de trabalho deles, que realmente era muito ruim, porque, por exemplo, eles não tinham, eles tinham um centro administrativo que era muito pequeno, que na verdade funcionava na mesma área onde era feita a triagem, em condições assim não muito salubres, né? E a gente conseguiu, através desse projeto, por exemplo, dar a eles essa dignidade, ou seja, hoje eles têm um centro administrativo onde funciona toda a parte de escritório, onde eles têm uma comida para fazer as suas refeições, onde eles têm banheiro para poder, após o seu expediente de trabalho, tomar seu banho, irem para suas casas, enfim. Eu poderia dizer que a obra ela tem conseguido devolver dignidade a essas pessoas. Tenho certeza que com as obras que estão aí, melhorou 100%. Agora, Max, eu entendo a parte social, entendo a parte ambiental, mas a gente sabe que tudo isso tem que estar alicerçado por um projeto educacional também, né? Porque não adiantaria a gente ter uma estrutura funcionando, perfeita, né? Se a gente não conseguisse formar no cidadão a consciência da separação, a importância do lixo não ser descartado de qualquer maneira. Existe um projeto educacional para isso? A Fundação, na verdade, ela tem várias ações de educação ambiental. Primeiro são as ações pontuais que a gente faz nas praias e junto à rede pública e privada de ensino, né? Essas inserções que a gente faz para gerar ações de educação ambiental e também o nosso programa de coleta seletiva. É importante destacar que todas essas ações que eu falei e a reconstrução do centro de reciclagem, elas fazem parte de um programa maior, que é o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que na verdade é uma tentativa, né, que a gente está fazendo de adequar a Fundação, adequar o município à Lei 12.305 de 2010, né, que prevê inclusive a erradicação dos lixões, prevê uma série de ações de caráter ambiental. Outra coisa que eu queria saber é a destinação do material que é enviado para a usina. O que acontece? Ele é vendido, ele é reciclado na própria usina? O que acontece com esse material? Bom, parte dele é vendido, parte dele é reciclado na própria usina e aquilo que não é aproveitado é destinado ao aterro de Dois Arcos, que é um aterro sanitário que, na verdade, recebe os rejeitos de diversos municípios aqui da região. Até porque, como eu lhe falei, a gente precisa se adequar à Lei 12.305, né, que preconiza, inclusive, a erradicação dos lixões, e aqui a nossa realidade não é diferente. E o nosso, digamos assim, a gente diria que o nosso próximo passo é realmente acabar definitivamente com esse passivo ambiental, que é o lixão de Arraial do Cabo, né? E que, graças a Deus, assim, eu diria que dentro do que a gente tem visto da realidade de todos os municípios da região dos lagos, eu acho que a gente até conseguiu muitos avanços. A destinação que vai se dar para esse material, ela gera um problema crítico, porque é crescente, a demanda ela cresce, e com a proposta da gente acabar com os lixões, a gente tem que criar um mecanismo para ou reaproveitar, para dar uma destinação que não seja o meio ambiente para esse lixo, né? Sim. Então eu entendo que essa iniciativa do município de Arraial do Cabo, tá? Ela pioneira aqui na região, posso falar porque eu conheço os municípios, ela deve sim, né, ela servir de exemplo e de direcionamento para os outros municípios. Não, com certeza. Acho que é preciso uma tomada de consciência, né, das pessoas de uma forma geral, para a gente tentar reverter essa lógica, né, do consumo desenfreado, né, o consumo pelo consumo, que na verdade é a grande mola mestra propulsora desse quantitativo enorme de lixo que é gerado e sem qualquer tipo de preocupação, né? E os problemas a gente vê por aí, por exemplo, eu estava vendo outro dia nas redes sociais o caos do Rio de Janeiro com a questão das chuvas. Quer dizer, as pessoas, a gente, na verdade, a gente está colhendo
os frutos desse consumo desenfreado, dessa geração de lixo desenfreada que entope os bueiros, que entope os mananciais, né, enfim, que polui as nossas ruas e promove o caos nos nossos centros urbanos. Né? E com o crescimento disso vai chegar uma hora que a gente não vai ter áreas suficientes para descartar isso. Com certeza. Né? Porque a demanda cresce de tal forma que daqui a pouco a gente não tem o que fazer com lixo. Com certeza. É isso aí. Max, né? Sim, sim. Obrigado, Max, pela atenção. A oportunidade para falar para vocês. Então, esse foi mais um Ecotoque. E fica né, essa proposta para que os diversos atores, né, políticos da região possam, de fato, né, interagir com os bons exemplos e multiplicar isso, para que a gente tenha um meio ambiente mais limpo, mais habitável. É isso aí. A gente se vê no próximo programa. E as notícias do ProAID você acompanha agora no Fique por Dentro. A Escola de Artes do ProAID segue crescendo e alargando suas fronteiras. Os cursos são oferecidos em 3 áreas específicas: música, dança e comunicação. Conheça os cursos de música: canto, violão, contrabaixo, guitarra, violino, viola de arco, violoncelo, flauta transversa, trompete, saxofone, bateria. E os cursos de dança, balé infantil e dança contemporânea. Na área de comunicação, fotografia. Venha desenvolver o seu dom com a gente. Ligue 2648-9674 e tenha todas as informações. Profit, ginástica para a melhor idade. E olha só, com bônus é a partir de 50 anos. A inscrição é gratuita, porém a inclusão do curso será feita mediante uma análise social, porque o Provid quer presentear aquelas pessoas que precisam cuidar da saúde, mas estão sem recursos. É muito bom a gente ver o Provid crescendo e ainda mais alcançar uma classe que tanto precisa. Outro projeto é o Musicando. Mas o que é esse projeto? É um projeto de musicalização infantil com crianças a partir de 6 anos. E os critérios de inscrição são os mesmos do Profit. Se você é vinculado ao ProAID, há cotas específicas. Corre e faz a inscrição para o seu filho. E o Jiu-Jitsu está bombando. Com treinos segundas e quartas, às 18 horas, os alunos não param de chegar. Temos vagas sociais, porém estão encerrando. Corra e garanta a sua. A idade mínima é 8 anos e é só para menino. Vamos para o intervalo, mas é rapidinho. A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. WL Contabilidade, há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 2623-3049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. E o Momento Reflexão vai contribuir bastante com esse tema. Olá, como vai? É um prazer estar contigo aqui hoje, mais uma vez. Para mim é um motivo de muita alegria. Hoje a gente preparou assim um programa muito interessante, com um tema muito interessante para você. E eu queria começar falando o seguinte: recentemente o mundo celebrou o Dia de Finados, né? Ou o Dia dos Mortos, como também é dito. E interessante que saber que em cada parte do mundo ele é celebrado de uma forma, né? Por exemplo, no México
essa celebração dura 3 dias, né? Mas aqui no Brasil o contexto acho que não foge muito, né, do que é celebrado nas outras partes do mundo. As pessoas elas procuram muitas vezes os cemitérios, né, e procuram o túmulo, né, os túmulos dos seus entes queridos, e ali há uma lembrança, né, eles trazem a memória acerca, né, da dor que foi causada pela separação que houve acerca daquela pessoa, enfim, traz todo um contexto, né? Mas no meio disso tudo, nós queremos assim, separamos esse momento para fazer uma reflexão contigo. E a reflexão é a pergunta. Eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que a morte, ela é realmente o fim? Bom, esse assunto da morte, ele às vezes ainda é muito complicado para nós seres humanos. E eu te digo por quê. A Bíblia ela nos ensina algo fascinante sobre a morte, fascinante sobre como os dias nossos aqui na Terra. Bom, em Eclesiastes 3:11 diz o seguinte, quero ler contigo. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Ou seja, Deus ele colocou dentro do ser humano um desejo profundo pela eternidade. Nós, dentro de um plano original de Deus, nós nascemos para ser eternos. Mas quando o pecado original, né, quando o primeiro pecado foi praticado pela humanidade, quando o homem ele decidiu viver independente da vontade de Deus, a morte passou a se tornar uma realidade, né, na humanidade e até muitas das vezes uma realidade temida e traumática. Isso é uma verdade. Mas em meio a essa constatação, eu tenho assim 2 reflexões básicas para fazer contigo. A primeira reflexão é a seguinte, eu queria ler um texto com você, um outro texto, né, que está no Evangelho de João, que diz assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bom, eu entendo aqui o seguinte, por conta, queridos, do amor incondicional de um pai, e aí eu me refiro a Deus, e a entrega voluntária e total de um filho, aí eu falo de Jesus Cristo, hoje a morte não é mais um fim. O que Jesus diz para nós aqui? Que Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então, se hoje eu, aqui nos dias, né, que eu tenho nessa terra, se eu creio na vida, se eu creio na obra de Jesus Cristo, se eu me submeto ao senhorio de Jesus, se eu escolho esse caminho para mim, se a vontade dele passa a ser soberana sobre a minha vida, a morte já não é mais aquele trauma, a morte já não é mais aquele momento traumático e definitivo na minha vida. Não. A morte ela passa a ser o carimbo de um passaporte para uma vida eterna, para uma vida com Ele, pois, ainda que morra, viverá. Mas eu tenho também uma outra dica para você. Pior do que a morte, vamos botar assim, é passar esses dias aqui na Terra, os dias que nós temos aqui na Terra, uma vida sem propósito, uma vida sem alvos, uma vida sem assim uma intenção definida. O que eu quero dizer? Se eu aqui nessa Terra, eu escolho, na verdade, sigo escolhendo viver independente de Deus, eu sigo escolhendo fazer a minha própria vontade, aí sim a morte ela é traumática na minha vida, eu vou temê-la, né? E eu queria concluir aqui com mais um versículo da Palavra de Deus, né? Que na verdade é uma palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo está falando com a gente aqui? Viver é Cristo. Então, o tempo que eu estou aqui nessa terra, o tempo que eu estou aqui, são dias que eu tenho a oportunidade de escolher
fazer a vontade de Deus, me submeter ao senhorio de Jesus Cristo. E morrer, se é nessa condição, para mim é lucro, porque eu vou viver eternamente com o Pai. Resumindo, para finalizar, você tem uma oportunidade maravilhosa. Você está assistindo esse programa hoje porque eu creio que é uma oportunidade de Deus você ouvir essa palavra, essa reflexão e meditar. Pense, o que você tem escolhido nos dias de hoje? Qual tem sido as suas escolhas? Qual tem sido os seus ideais nesse dia de hoje? Lembre-se de uma coisa, a vida na eternidade, ela depende das suas escolhas hoje. Tá joia? Foi um prazer estar contigo. Tá? Até a próxima, um beijão no teu coração. Valeu. Bom, por hoje é só, a gente se despede por aqui, mas se você quiser nos conhecer mais, nós ficamos próximo à UPA, no Parque Burle, aos domingos às 19h30. Nós também transmitimos as reuniões ao vivo, proid.org.br/ao vivo. Se você quiser nos conhecer mais de outra forma, entra no nosso canal do YouTube, ProidCF, e também a nossa página no Facebook, Proid. Bom, por hoje é só, mas semana que vem tem mais, então até lá!